Olá, pessoal, boa noite. Quem está falando é Ricardo Pedroso. Eu quero cumprimentar vocês essa noite e desejar boas-vindas, né, a todos os nossos amigos que têm acompanhado o nosso evento semanal. Nós estamos comemorando o Dia Nacional de Luta dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E para comemorar essa data, que ocorreu no dia 21 de setembro, nós estamos realizando essa semana a primeira semana inclusive, não, o primeiro seminário inclusivo online do Alto Tietê. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, podendo participar com vocês durante todos esses dias, conhecendo pessoas, conhecendo história, né, conhecendo a história do movimento. Isso para nós enriquece muito, né? Eu quero agradecer a presença das intérpretes que estão aqui hoje. Também quero agradecer às intérpretes que estiveram com a gente, né, durante os 2 primeiros dias e, publicamente, pedir desculpa a elas pela falha da gente não ter feito a descrição delas para o público. E para a gente corrigir isso, hoje eu já começo com a minha própria descrição. Eu sou negro, cabelo bem curto, raspado, tipo 1, né? Estou usando uma camisa azul, a cor da gravata deu branco, mas, enfim, faz parte. É preto. Né? Bom, gravata é preta. Então tá bom, valeu. Com listras, Sibeli. Só não sei se é de zebrinha. Tá ótimo, obrigado. Né? Tenho, aparentemente, quase 1,80 m, estatura média, e estou usando óculos e sou uma pessoa com deficiência visual. Estou usando um óculos de sol. E para que a gente possa dar continuidade ao nosso dia, né, estamos recebendo hoje a visita do nosso amigo mogiano, o Cid Torquato, atual secretário municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. É uma honra poder recebê-lo aqui essa noite. E antes da gente passar a palavra para ele, eu gostaria que a Cibele, a minha amiga, né, que tem acompanhado a gente todos esses dias na live aí, né, Cibele, essa correria toda, pudesse dar as boas-vindas dela. E também, Cibele, eu gostaria de pedir para você, para que você também descrevesse, além de fazer a sua descrição, também descrever a intérprete que está no momento aí nos auxiliando. Tá certo. Então, eu vou dar boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Cid Torquato, seja bem-vindo. E eu então vou começar a descrição por mim, tá? Eu tô de cabelo solto, é bem longo o meu cabelo, ele tá do lado hoje. Eu estou de blusa azul marinho, de botão. Tô com um cordão aqui do Divino Espírito Santo no meu pescoço. Pele clara, eu tenho um rosto bem arredondado, os olhos castanhados, redondo. E eu tenho 1,60 m, mais ou menos. Bom, agora eu vou descrever a Érica. A Érica tá de blusa preta, ela tem a pele clara, cabelo encaracoladinho, assim, até a altura dos ombros. Tem o rosto arredondado, os olhos também, e acastanhados. Bom, agora eu posso... Não, aproveita e me descreve também. Tá bom, o Cid Torquato, ele está com um fone de ouvido daqueles redondão assim na orelha, tem um cabelo grisalho, tem a pele clara, tem um rosto também arredondado, os olhos também acastanhados. E a altura dele deve ser 1,70 m, vou chutar. Brincadeira, só para dar uma descontraída. Mas é isso. Eu não sei sua altura, Cid, mais ou menos a sua altura. 1,86 m. Então, eu rezei, então, hein? Bom. Então, vamos lá. É bem mais alto que eu. Cibele, parabéns pela descrição. Você está cada dia melhor nessa etapa de descrever, né? Parabéns mesmo. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar as meninas e desejar aí bom trabalho para vocês que estão nos auxiliando. E nós temos também a Júlia, né, que está aí nos bastidores, ajudando a gente, Cid,
é uma jovem, né, que está nos auxiliando aí na parte técnica da transmissão. E sem mais delongas, gostaria que o nosso amigo Cid Torquato, mogiano, aqui da terrinha, né, Cid, pudesse dar as boas-vindas para os nossos espectadores. Já estamos aí com 26 pessoas nos assistindo aí, já começamos com a audiência ali em cima hoje, hein, Cid? Eu também compartilhei no meu, na minha página, então vamos ver se... Tem que ter audiência. Né? Tem, o meu está constando 31. Aí, ó, 31 pessoas. Quanto mais audiência, melhor, porque o tema é muito importante e o que falta mesmo ainda em todo mundo, na sociedade em geral, é falta de consciência sobre, né, esse... Então é bom ter bastante audiência e essa nossa conversa hoje né, reverberar bastante nas pessoas. Exato. Legal. Legal. Bom, a gente vai começar a nossa conversa hoje e eu gostaria que a Cibele lesse para nós aí alguns comentários, né, Cibele, das pessoas que estão aí, com certeza, desejando uma boa noite. A Valeriana já desejou boa noite para nós, que é a coordenadora da pessoa com deficiência aqui de Mogi. Então, por favor, lê para nós aí alguns comentários, por gentileza. No momento só aparece o dela e a gente tem 34 pessoas nos assistindo. 34 pessoas? Que bacana! Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir para vocês que estão aí nos acompanhando, né, que vocês possam compartilhar, né, esse bate-papo nosso, e hoje vai ser muito bacana, porque além de nós termos um mogiano, desculpa de eu ficar dando ênfase nisso, Cid, porque são poucas pessoas da nossa cidade que têm a oportunidade e soube aproveitar a oportunidade, né, como você, para poder chegar onde você hoje está, né, e humildemente aí fazendo a diferença para nós. Gostaria, Cid, que você falasse um pouco da sua história de vida, né? Como foi que você adquiriu a sua limitação, qual é a sua limitação e as barreiras que você teve no decorrer da sua história. Legal. Bom, antes eu não fiz isso, aquela hora, eu queria agradecer muito o convite. É uma honra e um prazer enorme né, estar aqui com você, que é meu amigo, e poder falar com certeza, vários amigos nossos aí que estão assistindo. Então, é uma interação com o Mogi, com mogianos que eu gosto muito, prezo muito, e sempre quando eu tenho a oportunidade de estar perto de Mogi, eu abraço. Né, aceito os convites e né, tento manter uma relação né, ainda fluida com alguns amigos. Ricardo, meu título de eleitor continua, meu domicílio eleitoral continua sendo Mogi. Olha, que bacana! Eu não transferi meu título ainda para São Paulo, não sei se eu vou ter que fazer isso agora no futuro, mas muito obrigado aí pelo convite e parabéns por essa iniciativa. Né? E é importante, nós estamos na temporada das lives. Sim, né? Então, eu acho super importante fazer. Eu fiz uma por dia, comemorando o aniversário da secretaria, foi muito produtivo, muito. Né? A gente se conectou e reconectou com muita gente e fortaleceu laços muito importantes para os dias de hoje. Né? Eu venho dizendo que o movimento político das pessoas com deficiência tem que se fortalecer, tem que ficar mais unido, tem que ter posições mais fortes e articulação, mobilização para evitar retrocessos, né, principalmente em legislação e políticas públicas, que já estão acontecendo. Então, esse espaço, né, ter falado com muitas das lideranças nacionais sobre né, dos direitos da pessoa com deficiência, aí, foi muito interessante para a gente fortalecer
esse movimento. Então, esse é um tema que tem me motivado muito, né? Aproveitando as redes, mobilizar, né, as principais lideranças nacionais para fortalecer o nosso movimento. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Ricardo, nós avançamos um pouco, mas tem muita coisa ainda para fazer. E, com certeza. Não dá para esconder isso. A gente precisa de mais investimentos, de melhores políticas públicas e de mais atenção a vários segmentos da sociedade, inclusive, talvez principalmente, as pessoas com deficiência, que representam o segmento mais vulnerável da sociedade em termos socioeconômicos. Né? A gente sabe que quem tem alguém com deficiência em casa, quer dizer, a renda familiar como um todo, ela cai. Né? A pessoa com deficiência, ela custa insumos, recursos, equipamentos, muitas vezes. Né? Tem gente que não, ou mais leve, mas a tecnologia assistiva né, algo muito necessário. E transforma, ou seja, tudo a vida em algo muito mais caro, muito mais custoso. Então, isso inibe a inclusão, porque isso, na verdade, provoca e continua provocando, né, o elitismo, né, e a falta de atenção a quem mais precisa. Então, a gente tem que ter consciência de que o jogo não está ganho e a gente tem que batalhar muito ainda por direitos e mais do que direitos, que já tem, a legislação nossa é boa, pela aplicação da lei. Então, é muito importante a gente ter capacidade de pressão, né, para que as leis, a LBI e outras tantas, sejam realmente aplicadas em todo o Brasil, né? Como a gente faz aqui em São Paulo, em grande medida. Né? Certo. Legal, Cid, legal. O que você acha? O que você acha disso? Eu acho que realmente a gente já conquistou muita coisa. Né? Inclusive, nas outras lives, Cid, a gente estava até comentando que muitas conquistas que nós temos hoje, pessoas lá atrás lutaram por nós. E elas, muitas vezes, não conseguiram desfrutar daquilo que nós temos hoje. Né? Mas se nós não continuarmos o trabalho, a gente corre o risco de perder aquilo que a gente conquistou. Né? É isso que a gente tem que estar fomentando os jovens, né? Conscientizando eles que o movimento não pode parar, né, Cid? Nós temos grandes representantes, mas uma hora esses representantes eles vão, né? A história deles no movimento vai chegar num determinado ponto que vai ter um ponto final. E a gente precisa de pessoas para continuar esse trabalho, né? Eu acho que, infelizmente, a quantidade de pessoas com deficiência vem aumentando a cada dia por causa de acidente, doenças, né? Até mesmo a gente não sabe quais as sequelas que esse coronavírus vai deixar também, né? Em muitas pessoas. Então, a história do ser humano é assim, né? Bom, mas a gente, de novo, né? Quem está nos ouvindo aqui que tem deficiência, a minha palavra não é a palavra final, Ricardo, é a palavra inicial aqui é o seguinte: vamos nos unir, vamos fortalecer os conselhos municipais, vamos fortalecer as associações né, específicas, mesmo aquelas que também, e bastante, aquelas que cuidam de pessoas com deficiência, né? Vamos nos unir, porque a batalha, a gente ganhou algumas, mas tem uma guerra inteira ainda de direitos para serem conquistados. Então, essa é a mensagem inicial que eu quero deixar aqui
Eu falo isso também, Ricardo, porque É, você é uma liderança e um militante, né, da causa há muitos anos. Né? Você já teve você não teve no CONAD uma época? sim, nós estivemos juntos. É lógico. Nós atuamos junto no CONAD. Então, Exatamente. você tá bom, é uma liderança de nível nacional. Então, por isso que eu falo isso. Né? Vamos reativar as coisas aí. Legal. Né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que a gente está falando da questão de associação, do fortalecimento, né, do movimento dentro dos conselhos, né, que é importantíssimo. O Conselho de Direito, né, que é um local de representação tanto da sociedade civil quanto dos representantes do poder público, né, ali que a gente tem a oportunidade de levar a nossa demanda para as secretarias, né? E aí eu gostaria que a Sibeli falasse para nós, Sibeli, e aí temos quantos É, ouvintes aí, as pessoas falando bom dia. Eu quero cumprimentar bom a dia. Amélia, que já deixou um bom dia para nós aqui, a Paula já deixou uma boa noite, melhor boa noite para nós. Né? Quem mais pessoas aí, Sibeli? Alguma pergunta? Tem 44 pessoas nos assistindo. O Geraldo Silva deu boa noite, a Débora Lavoura, boa noite, a Fátima Leite, boa noite. Tem uma galera aqui dando boa noite. A Helenice da Costa dando boa noite, a Ana Cláudia Soares também, Rosemary Souza Nero, boa noite a todos, excelente iniciativa do seminário. A Marisa Caldeira, ela falou, exato, fortalecer laços. A Edna Reis deu boa noite a todos. Amei esse bate-papo com o Cid Torquato. Ótima escolha. A Tânia Antunes de Macedo, ela deu boa noite. A Rosimeira Ângela deu boa noite. Ela é de São Paulo e está assistindo a gente. A Fran Valverde, ela deu boa noite a todos, em especial ao meu amigo querido Ricardo. A Dinha, há muitas lutas ainda, mas devemos fazer valer os direitos conquistados até agora. A Regiane Lopes, boa noite. Ela é de Paraguaçu, Minas Gerais. A Iguaçu, Jennifer olha. Marcondes deu boa noite. A Schiller, boa noite. A Anete Gonçalves, boa noite. E a Leia Batista Macedo, boa noite a todos. Maravilhoso Legal, estarmos com o amigo Cid Torcato hoje. Parabéns. legal, Ana legal. Maria de Mello. É preciso ter representantes, mas também é preciso conscientizar a sociedade como um todo para a cobrança desses direitos. A Paula está dando oi, a Jennifer de São Paulo, Zona Leste. É sempre um prazer participar da live com vocês. É um ótimo aprendizado. A Schiller Santos deu boa noite. A Dulce Souza também deu boa noite a todos. E a última agora, a Hilda Morim. Boa noite. Ela é de Indiaroba. A Olha, Tânia Tomás, meu marido também está dando boa noite. Boa noite a valeu. todos. Muito amor. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Eu peço que vocês possam compartilhar, né? Hoje nós já começamos a nossa conversa aqui falando de um assunto importante, que é o do fortalecimento do movimento, fortalecimento de ideias, fortalecimento né, de participação, né? Então, eu acho que tudo isso é importante. Se vocês puderem compartilhar, a gente vai agradecer, vai ficar muito feliz de atingir um público maior ainda, porque quanto mais informação, né, Cid? Quanto mais as pessoas entenderem as nossas necessidades, entender aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive, né? A sociedade vai conseguir fazer com que a inclusão aconteça no bairro, na família, nos lugares, né, mais próximos da pessoa onde ela vive. Esses dias, Sidney, tanto na segunda-feira quanto na terça-feira, nós tivemos aqui o presidente do Conselho Municipal, o seu Wilson Gomiero, que também é membro do CONAD. Ontem nós tivemos aqui o Chico Pirata, né, o seu Francisco, presidente do Conselho Estadual, e ambos são da sociedade civil. Né? E hoje nós temos a oportunidade de ter um representante, um gestor público, né, aqui com a gente. Será que você poderia falar um pouco para nós, né? Quais as dificuldades, quais os avanços? Eu sei que vocês lançaram uma apostila
maravilhosa esses dias aí, que fala dos serviços que existem na cidade de São Paulo, né, e de outros para a sociedade da pessoa com deficiência. Se você pudesse falar um pouco daí do que a Secretaria tem realizado, as dificuldades e os avanços como gestor público, eu acho isso muito importante. Bom, meu caro, nós fizemos uma gestão, francamente, sem falsa modéstia, espetacular. Ou seja, Não tenho dúvida disso. Em termos quantitativos, para você ter um exemplo, no último ano da gestão passada, eles fizeram ao longo do ano inteiro 40 ações, 40 coisas, entre eventos, apoios, o que seja. O ano inteiro 40 ações. No primeiro ano nós fizemos 200, no segundo ano nós fizemos 300, no terceiro ano nós fizemos 400, e este ano ia ser mais, mas daí a pandemia atrapalhou. E daí, por quê? Porque a gente conseguiu, né, por uma equipe excelente e um trabalho muito cauteloso com dinheiro, investimentos muito bem feitos, ampliar muito a ação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, né? Nós lançamos vários programas inovadores, né? Eu posso citar alguns deles, como a Paroficina Móvel, que o prefeito adora esse projeto, essa ação, né? esse serviço à comunidade. Você conhece? Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas se você puder detalhar um pouco mais para nós, porque são exemplos como este que a gente precisa trazer para a nossa cidade, para a nossa região. Então, eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu acho que podiam ser replicadas em Mogi das Cruzes e na região. Olha, que bacana. Primeiro, essa Paroficina Móvel. A Paroficina Móvel é uma oficina dentro de uma van e ela roda São Paulo consertando cadeiras de rodas, próteses, andadores, muletas, bengalas, da população mais carente, com um trabalho muito forte com a população de rua. Tem muita gente com deficiência na rua. Muita. Tem. Então, e é um público invisível. Se nós somos invisíveis, eles, então, acaba sendo pior ainda, né? Então, mas nós estamos mudando essa história aqui em São Paulo. Outra ação Isso é importante. que nós fizemos, por exemplo, agora na pandemia, nós estamos atendendo com cestas básicas e outras doações mais de 25 mil famílias de pessoas com deficiência. A gente criou um centro de acolhimento de moradores de rua com deficiência e está com 80 pessoas. Né? Ele tem capacidade para 200. E tem agora idosos também lá. E você vai visitar, que é uma coisa de cortar o coração, né? As pessoas abandonadas, né? Muito triste. E tem muita gente agora na rua. A crise econômica, que a gente nem começou a sentir ainda direito. Né? Mas já está dando... Isso aí vai ser pesadíssimo. Vai ficar, infelizmente, pior. Né? Depois vai melhorar devagar, porque essa pandemia quebrou muita gente. Tem muita empresa, infelizmente, quebrada. E daí o cara quebra, ele que tem expertise e tudo mais, não consegue automaticamente empreender de novo. Né? Ele vai passar um tempo pagando dívidas, sei lá. Então a gente perdeu muito nessa pandemia. Ela é muito cruel. É um recomeçar, né, Cid? É um recomeço, né, cara? Para muita gente, sim. E o pior, viu, Ricardo, a gente fugindo um pouco do assunto que eu ia falar, mas tudo bem, que é bom começar... Não, faz parte. O bate-papo é isso. A gente tem que ver, que é muito triste também, que uma crise como essa, ela aumenta a concentração de riquezas. Sim. Então, isso vai piorando uma situação que já é cruelíssima. Quer dizer, né, o dinheiro está muito concentrado, né, em pouca gente. Então, isso não funciona. E a maioria está sem ele, né?
Essa é a Exatamente. verdade. Não vai funcionar enquanto tiver existir um sistema que sistematicamente transfere dinheiro dos pobres para os ricos, deixando os ricos cada vez mais ricos e os E os pobres cada vez pobres, mais cada vez pobres. mais miséria. Então, bom, mas isso fugimos, né? Deixa eu voltar. Mas fugimos assim, entre aspas, né? Tá bom. Porque, na verdade, a pessoa com deficiência, ela já tem, na sua maioria, infelizmente, são pessoas vulneráveis economicamente falando. Totalmente. Muitas têm dificuldade de conseguir trabalho, né? Às vezes não tem direito ao benefício da prestação continuada por causa dos requisitos. Então, acaba vivendo à margem da miséria, né? E o que fazer para resgatá-las, né? Então, Ricardo, sem querer te interromper, você sabe que não são as pessoas mais humildes que passam, com deficiência que passam por esse tipo de coisa. Nós passamos por esse tipo de coisa o tempo inteiro. Sim. Eu que sou, obviamente, um privilegiado, vai nesse cenário, mas eu passo 1000 perrengues também, porque o preconceito ele está em todos os lugares. Né? Então, a falta de acessibilidade é uma forma de preconceito. É verdade. Né? A falta de braille, a falta de comunicação Libras, né? A falta de rampa. Né? Então, a gente convive com isso o tempo inteiro. Né? Começa a achar que é normal, mas não é, não. Essa é o que eu estava dizendo, temos que quebrar tudo e fazer com que as pessoas, obviamente, façam que cumpram a lei. Cumpram a lei, mantenha... Outro dia eu estava conversando, Cid, eu não sei se você vai concordar ou não, assim, um dos maiores preconceitos, mas assim, é lógico, esse preconceito que você citou, mas para nós, eu entendo que é o atitudinal, que é atitude, total, né? Total. Atitude. A partir do momento que as pessoas começarem a conscientizar, a respeitar, a ter um pouco mais de empatia, né? Então, essa troca de ideia que a gente está trazendo aqui, conversando esses dias, é justamente para isso, né? Para mostrar uma outra realidade que às vezes eles não conhecem, desconhecem ou passa desapercebido, né? Então, são assuntos assim que a gente tem que tratar, né? Tem que tocar na ferida, entendeu? E tem que mostrar a cara também, né, Cid? Tem que sair também do casulo. Nós, pessoas com deficiência, temos que sair do casulo para a sociedade nos ver, não é verdade? Claro, exatamente. Esse é o que eu acho que a batalha de quem batalha pelas pessoas com deficiência é exatamente isso, é promover o protagonismo da pessoa com deficiência. E o protagonismo não quer dizer que você vai ser presidente da República ou presidente de uma empresa, pode até ser. Quer dizer apenas que você vai ter autonomia, que vai ser dono da sua vida, vai ter autonomia, vai poder fazer as suas escolhas, não vai ficar... a deficiência não pode representar um tolimento desse tamanho. Então, tem que ter, de novo, temos que batalhar. Aqui em São Paulo eu consegui mudar, isso é um ponto importante aqui que é bom levar para vocês. Legal. Eu consegui mudar todo o raciocínio da gestão sobre calçadas. Ricardão, você sabia que até 2, 3 anos atrás não existia no orçamento do município de São Paulo como é que chama isso? A rubrica não é a dotação chamada calçada. Olha. Então, não tinha dinheiro para calçada. O prefeito tinha um espasmo, de repente, daí ele fazia um pouco de calçada, mas não tinha um planejamento de quanto tinha que ser feito por ano. Então a gente conseguiu. E agora nós sabemos exatamente quais são as principais calçadas estratégicas de São Paulo, que são 10 milhões de metros quadrados de calçadas. 10 milhões de metros quadrados de calçada. De um total de 60 milhões. São 60 milhões de metros quadrados de calçada.
E a gente tem a gente fez na nossa gestão quase 2 milhões de calçados das acessíveis. novas. E tem também outras que estão nesse grupo, né, que já foram feitas no passado e que estão em boa conservação ainda, que deve somar mais 1 milhão. Então, quer dizer, a gente tem um desafio agora de, nos próximos anos, deixar esses 10 milhões, dá para fazer isso em alguns anos, uma gestão, dá para fazer se quiser, os 10 milhões de metros quadrados de calçadas estratégicas da cidade de São Paulo. Tem que investir, por uma cidade como São Paulo, e precisa ver Mogi como é que seria isso. Então, mas tem que investir 200, aqui em São Paulo, 200 a 250 milhões de reais todos os anos. Mas aí que está, Cid. Quando a gente investe esse valor, que é o dinheiro do povo, né, está retornando para o povo, é um investimento viável, é um investimento aplausível. Porque quando a gente tem uma calçada acessível, ela não é acessível só para mim, para você que temos deficiência. Ela vai atender a mulher que está com carrinho de bebê, ela vai atender a senhora, o senhor que tem dificuldade de locomoção, né? Até mesmo as moças que estão nos assistindo, as mulheres que estão nos assistindo, que gostam de andar de salto alto, eu tenho a plena convicção, né? A Cibele me corrija se eu estiver errado, que elas têm dificuldade de andar em algumas calçadas com salto alto. E uma calçada acessível facilita a vida dessas pessoas. Então, a gente costuma dizer, Cid, que a acessibilidade é para todo mundo, não é só para as pessoas com deficiência. Ricardo, não, olha, eu vou contra você, não é para. Ela é principalmente para todo mundo, porque nós somos uma minoria. A maioria são as pessoas sem deficiência. Então, as pessoas se estouram. Você sabia que em São Paulo ainda, né, infelizmente, tem a melhor acessibilidade do Brasil, por pesquisa. Bom, mesmo assim, acontecem 100 mil acidentes reportados em calçadas todos os anos. Olha só, 100 mil pessoas vão parar no hospital, fora aquelas que se machucam e vão para casa mancando. Vão para casa, né? E 100 mil. Sabe quanto custa mais ou menos isso, em termos de todo o custo que está envolvido num acidente desse? Custo médico, custo de INSS, custo do absenteísmo na empresa onde trabalha ou no seu próprio negócio, calcula-se em 600 milhões de reais. Olha só. Então, quer dizer... Olha como que a matemática é favorável à nossa luta. Né? Você disse que você gastou 200 milhões. Exatamente, para fazer 1,5 milhão de metros quadrados de calçadas. De calçada. Se gasta 600 milhões para tratar das pessoas que caem das calçadas. Olha que absurdo. Então. É contraditório, né? É contraditório. Bom, vamos aproveitar, Cid, dar um espaço para a Cibele, para ver se ela tem alguma pergunta dos nossos espectadores aí, das pessoas que estão nos assistindo. Como que está a audiência aí, Cibele? O Cid falou do material aí, né, da apostila, e a Cissa Cordeiro Bezerra, mais do que depressa, que ela postou a apostila aqui para o pessoal. Olha, que bacana. A Índia Silva está dando boa noite, o Ricardo Santos, boa noite a todos, parabéns. A Ceci Torres falou belos exemplos. A Eva Rosa, ela falou assim, lindo esse trabalho, são muitas pessoas que precisam de manutenção nas cadeiras de rodas, lindo trabalho, também gostei, viu? Exatamente. A Valeriana Alves, precisamos de gestores com alta consciência inclusiva. Fátima Almeida, sou de Guarulhos, amiga da Ana Paula Afonso, beijo. O Johnny Fernandes, grande Cid Torquato, um abraço, parabéns, Ricardo, e a todos os envolvidos. A Shirley Santos, com certeza as calçadas estão horríveis, os idosos sofrem também muito, já vi vários idosos cair. Adinha, isso mesmo, a acessibilidade é principalmente para todo mundo.
A Ana Maria Vilela Xavier, tudo que precisamos é acessibilidade e respeito. O Márcio Melo, Ana Marcondes, parabéns, Ricardo, com esta visão que vai além, vendo que a acessibilidade não é uma necessidade apenas para deficientes, mas para muitos na sociedade. A Amélia Lins também fala, complicado. E a Ana Paula Afonso, parabéns, trabalho maravilhoso. Legal. Tinha um recado aqui, mas já sumiu aqui. Aham. Estão dando... uma moça que falou que é um prazer trabalhar com o secretário. Olha, que bacana. Aí, secretário, que bacana, tá vendo? Além de você ser um belíssimo gestor, também é um bom chefe, ó. E aí sim, tá com moral. Bom, a gente fez muito aqui. A gente fez muito eu não ensinei, eu tipo, como é que é? Ativei, não é isso? Bom, nas pessoas, na equipe, a vontade e o prazer de fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa acontecer. Um outro exemplo que a gente vai deixar também aqui é a primeira rota, isso interessa para você, a primeira rota acessível né, da cidade de São Paulo, naquela região da Vila Clementino. O que é uma rota acessível? Ela é, obviamente, calçada, né, excelente, piso tátil direcional e botoeiras sonoras nas esquinas. Legal, legal. Entendeu? Botoeiras sonoras nas esquinas. Maravilhoso. Isso vai ser a primeira vez que tem uma rota dessa em São Paulo e a gente quer deixar o exemplo, porque a CET já desenhou outras 5 rotas em locais estratégicos para a comunidade cega, ou seja, por causa de escola, né, a Fundação Padre Chico e por aí vai. Né? Então, para contribuir, Cid, com esse trabalho que você está fazendo, aqui na nossa cidade, a gente conseguiu, acho que há 2, 3 meses, conseguimos instalar 11 semáforos sonoros na cidade. Né? E tem um projeto, só que precisa sair do papel, que é uma rota acessível aqui também. Então, é bem semelhante ao trabalho que vocês vêm realizando, né, em São Paulo. Só que, assim, aquele ditado, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas o que falta, às vezes, é recurso direcionado para esse segmento. Né? Então, né, que nem a gente fala, tem lá a lei de orçamentária, né? O PPA e o recurso voltado à acessibilidade. Outro dia a gente estava no conselho discutindo qual a possibilidade de separar pelo menos 1% do recurso de cada secretaria para trabalhar a questão de acessibilidade, né? Dentro do trabalho, do transporte e aquela coisa toda. Então, o que falta, às vezes, é direcionar, né, esse recurso para nos atender. Né? Pelo menos, por exemplo, em 2010, nós tínhamos 10 semáforos sonoros na cidade de Mogi das Cruzes. Na época, eu era presidente do Conselho Municipal, a gente conseguiu instalar 10 semáforos. De 2010 para cá, quando foi em 2012, 2013, cada semáforo que aparecia com algum problema, que queimava ou dava algum problema na parte sonora, ele não sofria manutenção. Então, em 2012, 2013, os 10 semáforos que nós tínhamos, a gente acabou perdendo. Mas se a gente tivesse, pelo menos, instalado um semáforo por ano, já era para nós termos 20 semáforos, porque de 2010 para cá já se passaram 10 anos, mais os 10 que nós já tínhamos instalado naquela época, era para nós termos 20. E hoje a gente conseguiu recuperar 11. Então, assim, às vezes a gente caminha, né, um passo para frente, 2 para trás. Um passo para frente, 2 para trás. É por isso que eu acho importante que o que a Convenção da ONU nos mostra. Nada sobre nós sem nós. Nós precisamos de pessoas engajadas, pessoas que vivem na sua pele, né, dentro da máquina pública. É o que acontece na Secretaria
você na Secretaria Municipal lá da Pessoa com Deficiência, precisamos que nem a Mara Gabrilli no Senado, né? E outros representantes, né, dentro do órgão público, que de uma forma talvez não assim tão veloz como gostaríamos, mas está ali plantando uma semente, está sensibilizando, está conversando, tem a oportunidade de fazer a diferença para as pessoas que estão ali ao redor dela. Não é verdade isso? Com certeza absoluta. Bom, a gente trabalha assim, aqui, quando eu cheguei, tinha uns 5 funcionários com deficiência. Uhum. Hoje são 30 e alguma coisa, Olha só. cerca de 40% da força de trabalho aqui. Então, tinham 12 estagiários quando eu cheguei, nenhum com deficiência. Hoje, Uhum. todos os 20 estagiários que nós temos têm deficiência. Olha Porque, se é lógico, né, Ricardo? Se a nossa secretaria nasce para promover a pessoa com deficiência, não tem que faz ser sentido exemplo. algum você não ter um montão de gente com deficiência trabalhando na É secretaria. verdade. Né? Então, não tem outra aí. Mas só que, bom, tem gente que não vê assim, mas... Na verdade, é interessante o que você tocou, mas só que isso também deveria acontecer nas outras secretarias, né? Sim, pelo menos cumpre cota. Pelo menos cumpre Exatamente. cota. Pelo menos cumprir Bom, mas cota. olha, francamente, por um lado também, Ricardo, eu tenho que admitir uma coisa, tem gente que vai brigar comigo, mas falta, as pessoas com deficiência, falta capacitação Isso. para muita Não gente com brigo, não. Eu deficiência. concordo com você. Né? Concordo. Falta a gente, infelizmente, por todas as dificuldades que as pessoas com deficiência passam ao longo da vida, muitas delas chegam à idade de trabalhar e tal, e elas estão defasadas, elas não estudaram direito, não tiveram oportunidades. Exato. Então, quer dizer, vai chegar num mundo competitivo como hoje, que a pessoa tem que, né, dominar 15 mil coisas. A pessoa não sabe nada ou sabe pouco, ela não vai se colocar, Não, porque exato. não tem caridade. As empresas precisam de gente que performe. Né? Então, esse é uma das razões porque nós instituímos aqui, e na prefeitura a gente caminhou bastante também, com esse programa de estagiários com deficiência. Né, a gente tem uma lei que diz que 10% das vagas de estágio oferecidas por uma empresa devem ser por pessoas com deficiência, para jovens com deficiência. Então, isso nós fizemos Bacana. isso e caminhou bem na prefeitura, né? Aumentou significativamente o número de estagiários com deficiência. E é isso, e se você não tem oportunidade de fazer um estágio, que é algo tão importante na vida do jovem, né, pior ainda. Então a gente dá a oportunidade, deu para talvez uma centena de jovens aqui nesses 4 anos que passaram aqui e saindo daqui arrumaram ótimos empregos. Exato. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Exatamente. E a chancela, e trabalharam bem para essa chancela, e tem a chancela da Prefeitura de São Paulo, né, que não Sim, com certeza. Dá um requinte no currículo, não é verdade? Ricardo, Meu, uma outra coisa que eu queria falar, que é legal, né, e dá para fazer em Mogi, de repente vocês até já fazem, mas é o seguinte, a gente investiu muito em cultura nessa gestão, tanto em artistas com deficiência, como em acessibilizar os espetáculos. Então, a gente tanto contratou bastante artistas com deficiência para o circuito convencional aqui da cidade de São Paulo, para o circuito cultural municipal da cidade de São Paulo, como tornamos tudo muito mais acessível, ou seja, todos os espetáculos tinham pelo menos alguma sessão acessível, com os recursos de Libras, audiodescrição, legenda. Então, legal. foi. E a gente criou um negócio que é muito legal, que é o Festival Sem Barreiras. Você já ouviu falar? Sim, sim. Você já ouviu falar? Já, Bom, já, com certeza. o E Festival Sem Barreiras
Agora, ele ia ser em setembro agora, Então, mas isso que eu ia falar. por força dessa lei eleitoral que nos trava, nós transferimos para dezembro. E Dezembro. vai ser lindo, 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 lindo. Puxa Então, vida. E me fala uma são coisa, quantas edições 30, já 30 tiveram? artistas com deficiência, de todos os tipos, de todas as áreas, né, desde, né, comédia, teatro, dança, né, até contos infantis, né, contação de história. Então, Aham. é um programa bem eclético e interessante, mostrando vários talentos com deficiência. Então, E é um evento de uma semana, né? Ou uma não? semana, exatamente, uma semana. E a gente, esse ano, está fazendo uma parceria, deve ter mais shows de fora do Brasil, Uhum. com o festival, não sei se você já ouviu falar, no inglês, chamado Unlimited, que é Não, um esse eu não conheço. festival, né, Ah, festival de artistas com deficiência também, o que talvez o mais conhecido do mundo, né, e que o que nos inspirou, na verdade. aham. E, então é um projeto E- legal que dá para fazer é, junto. Olha, outra coisa que eu até falei com o Johnny, que daria para fazer, até falei com o Juliano Abi, que daria para usar emoji, não sei se Juranado. você também, é Aham. a questão do carnaval acessível. Com certeza, com certeza. Exatamente isso Carnaval aí. E o que vocês têm feito aí, eu tenho acompanhado, porque vocês têm feito audiodescrição, né? via E, Facebook. via Facebook, e eu tenho acompanhado aí, pelo menos os 2 últimos anos, eu acompanhei a Lívia, né? A Lívia Mota, Isso, que tem uma equipe maravilhosa aí da audiodescrição, uma das pioneiras que escreveu aí, até, acho que foi a primeira no país a escrever um livro, né? Sobre audiodescrição. Meu, sim. é muito bacana. Eu me divirto muito quando vocês estão fazendo a audiodescrição da situação que está fazendo o Carnaval. carnaval lá. Eu falei, nossa, que legal, que bacana. Isso Que faz toda a bom, diferença. que bom ter esse feedback seu, Não, que é o eu usuário da coisa, quer dizer, que é consumidor, porque a gente tentou, inclusive com a Globo, é, de levar isso para a Globo, que a Globo, eu até ofereci a gente fazer audiodescrição para correto. eles, mas não rolou ainda. Vamos ver se Ainda não. no futuro rola, porque né, seria muito interessante. Não, e aí atingiria um público bem maior, né? Com Atingiria um certeza. público bem maior, entendeu? E as pessoas iam conhecer-se de o que é audiodescrição. Porque muitas pessoas não sabem. De repente, a gente está conversando aqui, falando de audiodescrição. Para quem não sabe, que está nos assistindo, audiodescrição é uma voz que, quando não tem a fala do autor, por exemplo, você está assistindo um filme de ação. No momento que está aquele tiroteio, o carro correndo de um lado, o helicóptero voando, não sei o quê, não tem a fala dos atores, tem uma voz narrando para nós o que está acontecendo na cena. Então, Claro. essa voz ela vai avisando, falando, agora o mocinho pulou o carro e os bandidos estão correndo atrás, subiu no telhado, rolou, caiu de pé, e aquela coisa toda, né? Então, para nós, inclusive, as pessoas que eu falo da audiodescrição e eles conseguem ativar, né, porque precisa ativar a audiodescrição na televisão, eles falam para mim, Ricardo, depois que eu comecei a ouvir a televisão com audiodescrição, eu desacostumei a assistir sem ela. Eu prefiro assistir com ela porque a gente ouve a pessoa narrando e a gente não presta atenção no detalhe. E de repente, aquele detalhe faz toda a diferença para compreender a situação. Mesmo quem enxerga, entendeu? Prefere assistir com audiodescrição. Olha que interessante, não é verdade? Com certeza. E outra coisa que nós fazemos e que impacta mais relevantemente o público cego e baixa visão é acessibilidade em sites. A gente tem promovido muito isso, inclusive com Isso é importante. o selo de acessibilidade digital.
É porque eles falam, as pessoas falam, não, são 15 milhões de pessoas com deficiência que você não está atingindo se o site não é acessível. Papo furado, né? Assim, para a maioria das pessoas consegue usar. Quem não consegue usar né, pode precisar de um mouse especial, de um periférico, mas consegue usar os sites, o computador como ele é. Quem não consegue usar é o cego, que precisa de leitor de tela e coisas do gênero. Né? Então, a gente está focado, né, nessa questão da acessibilidade dos sites. Todos os 60 e tantos sites da Prefeitura de São Paulo são certificados com selo de acessibilidade digital. Isso não existe, acho que no mundo, meu caro. Exatamente. Nossa, poucas, né? Porque tem site, principalmente site de compra, é muita figura, é muita imagem. E aí o software de voz, quando ele vai ler para nós, nem sempre ele descreve o que está na imagem, ele lê o código. Então, porque uma imagem, ele vai ler o código daquela imagem, né? Porque é um gráfico, né? Toda imagem que tem no computador, no site virtual, é um gráfico, né? Que se transforma em imagem olhando, visual. Mas para o computador é um gráfico. E o leitor de tela, ele lê o quê? Os caracteres. Então, para ele, aquilo é um caractere. Ele vai ler o código daquele. E para a gente não vai ter muita função, né? Aproveitando, Cid, para falar para você, que você falou da cultura, né? Que é um carro também, um carro-chefe que vocês têm realizado aí. Nós, aqui em Mogi, nós temos uma equipe, a Trupe da Inclusão. Eu não sei se você viu falar ou não, né? E a gente já fez algumas apresentações em escola, no Teatro Municipal, apresentação em empresa, né? Os componentes da equipe, no caso, sou eu, a própria Valeriana, que é a coordenadora da pessoa com deficiência, um outro amigo nosso, o professor Joaquim, que ele é deficiente físico, né? Mas ele usa a muleta. E aí nós temos mais duas amigas, né? E a gente... O que a gente faz? A gente fala do nosso dia a dia, das situações que a gente vive dentro de um restaurante, dentro de um bar. Então, a gente combinou de se encontrar nesse bar, e aí as situações vão acontecendo dentro do bar, entendeu? E, ao mesmo tempo que acontece a situação, a gente passa a informação falando, mas não deveria ser assim. Não, você não precisa gritar com o cego. Você não precisa pegar a bengala do cara que usa muleta e colocar do outro lado. Você não precisa pendurar a bolsa na cadeira da pessoa que está na cadeira de roda. Sim. E aí, de uma forma lúdica, engraçada, divertida, a gente passa a informação para as pessoas, né? Infelizmente, né, por causa da pandemia, a gente teve que dar uma pausa com as apresentações. Mas é algo que a gente... É uma outra forma, né, da gente sensibilizar, né? Porque eu acho que com a sensibilização a gente acaba avançando muito mais do que ser tão radical, tão ranzinza. Lógico, tem hora que a gente tem que pegar firme, mas eu acho que com alegria no rosto as pessoas entendem mais a nossa necessidade, aquilo que a gente precisa viver. Com certeza, mas eu não estou deixando... uma outra área que a gente investiu aqui foi em criar redes, criar várias redes. Então, a gente tem redes de contato, de trabalho, grupos de trabalho, de tudo que você pode imaginar, de todas as deficiências. Isso tem ajudado muito na confecção de novas leis específicas, né? Como de autismo, de doenças raras, síndrome de Down. Bom, e um desses grupos que a gente criou foi com... Eu acredito que hoje os principais agentes de mudança, aqueles que podem contribuir mais fortemente com a melhora da qualidade de vida, a melhora do respeito aos direitos da pessoa com deficiência, são os agentes públicos, aqueles que executam e aqueles que fiscalizam. Né?
porque né, a capacidade né, as questões, as políticas públicas são super abrangentes, aí elas, se bem feitas, podem impactar muita gente. Então, não é o setor privado, não é o terceiro setor, é o setor público que pode impactar mais positivamente, pode produzir mais mudanças para as pessoas com deficiência. Então, nós Legal. criamos aqui em São Paulo uma rede que É. tem todos os promotores, bom, os promotores públicos que trabalham com deficiência, os promotores, procuradores federais que trabalham com deficiência e inclusão, o Tribunal de Justiça, a Câmara Municipal, a Defensoria Pública Federal e Estadual, PROCON, né? Fizemos um grupo desses atores, desses funcionários públicos que trabalham com deficiência e podem ter um impacto, né, em termos de ou execução ou cobrança, e fizemos um grupo que tem se reunido regularmente e tem produzido né, resultados muito interessantes, né, em termos principalmente de parcerias entre um órgão e outro para para melhorar o que eles já estão fazendo. Poxa vida, que bacana, Cid. Eu só tenho que parabenizar você por estar à frente, né? Eu sei que envolve N pessoas, né? Uma equipe sua, uma equipe bem motivada, uma equipe participativa, né? E eu só tenho que agradecer, né? Por você ser uma pessoa tão dedicada ao movimento, né? Porque nós sabemos que nem eu falei no começo, né? Você teve a oportunidade, né, de estudar, a oportunidade de hoje estar nos representando como gestor público, né? Mas não basta ter oportunidade, porque muitas pessoas têm oportunidade, mas só que a pessoa também tem que querer aproveitar aquela oportunidade, né? E você abraçou as oportunidades que a vida te ofereceu e hoje você está revertendo tudo isso em prol da sociedade, em prol daqueles que precisam. Parabéns pelo seu trabalho, né? O horário nosso talvez está um pouco apertado, né? Por causa da sua agenda, eu acredito, né? Mas antes da gente dar o encerramento final, eu queria saber, Sibeli, tem mais o pessoal comentando? Eu acredito que o pessoal deve estar fazendo algumas perguntas aí para o nosso convidado de hoje, não está, não? Olha, a Sami, ela disse assim: por enquanto sonho com um mundo mais acessível, pretendo ajudar o máximo que puder para realizá-lo. O Johnny Fernandes, ele fala: Cid, um dos maiores gestores de políticas públicas, marcando seu nome na Secretaria de São Paulo. Que orgulho desse mogiano. Aí ele fala também: Ricardo, uma das pessoas que me motivou a iniciar as atividades para pessoas com deficiência. Aí Nossa, depois tem parceiraço. aqui a Valdirene Mira. Ela mandou uma mensagem, mas não apareceu aqui para mim. Daí ela fala: parabéns ao Ricardo e Cid. E agora eu estou falando o seu recado. Um abraço para você, Valdirene. E depois tem a Vânia Seixas. A minha mãe é cadeirante e um dia levei ela para comprar algumas coisas em Mogi. Ela ficou nervosa e eu também, porque não tem calçada adequada, no que dificulta levá-la. Depois a Amélia fala: isso mesmo, falta de capacitação. O Márcio Melo: onde irá acontecer esse festival sem barreiras? Depois vem o Farnésio. Concordo com você, Amélia. A capacitação é muito importante e os governantes dos municípios, principalmente, não o fazem para essas pessoas que precisam se qualificar para o mercado de trabalho. O Fábio Prado, acho isso maravilhoso, usando a arte como comunicação. Legal. Aí ele fala também que, como a música, dança, pintura, no geral, né? A Amélia também fala: que legal, carnaval acessível. A Edna Reis, ela fala: esse festival sem barreiras é maravilhoso. Concordo com o senhor secretário. Muito deficientes podem e ter a condição de aprender uma profissão e muitas vezes muitos se acomodam e não fazem. Olha que A bacana. Ana Maria de Mello: pode ser que não sejam incentivados. Também acho. A Ceci Torres, ela fala que defensor público,
A Kelly Cristina, parabéns por todo esse trabalho desenvolvido. A Adriana, ela fala, Mogi das Cruzes mal tem calçadas para andar, temos que melhorar isso. Verdade, verdade. E é possível, né? O Cid deu um exemplo da quantidade de calçadas que já foram melhoradas na cidade de São Paulo e também que é uma cidade antiga, não é uma cidade criada E hoje. se a gente se conseguiu mudar a política aqui em São Paulo, que é enorme, né? Imagina, Mogi é mais fácil. Mas Exato. Mogi, infelizmente, é uma vergonha em termos de acessibilidade. Tira o cotovelo. Já É podia uma estar vergonha. ano-luz à frente, né? Não tem uma rampa no centro. Não Exato, tem uma exato. rampa. Não tem, quer dizer, E as que tem ainda não dá plena autonomia para quem usa. uma vez eu fui da Jardim Santista, lá como é que chama aquela avenida? Bom, fui até o centro, nossa, como eu sofri. Eu tinha que usar rampa de garagem para subir Para poder nas subir. calçadas. Bom, mas ó, o Ricardo, é mesmo, você falou, a gente tem que encerrar. Eu vou dar o meu tchau aqui para você, Exatamente. Os né? seus horários eu estou sabendo. Não, senão eu ficava mais, mas eu tenho ainda outro compromisso. Uhum. Olha, eu queria agradecer muito quem está aqui nos assistindo, né? Uma honra ter essa audiência e ter gente, né, escutando essa nossa conversa, que é uma conversa entre amigos e uma conversa basicamente por um mundo melhor, né? Um Correto. mundo mais inclusivo e por ser mais inclusivo, mais sustentável, né? E inclusão, na verdade, é aquilo que você falou logo no começo lá atrás. As coisas são matemáticas. Se você não incluir, nunca vai ser sustentável. Então, Exatamente. vamos antes. E nós estamos na era de diversidade humana. Então, nós temos que investir nisso. Temos que investir. Exato. Temos que investir em diversidade. Temos que dar condições para os negros, para as mulheres, Das mulheres. para o pessoal LGBT, Isso. para os indígenas, para as pessoas com deficiência. Serem cidadãos de primeira categoria, né? Perfeito. Não cidadão de terceira categoria. Então, bom, é isso. E eu luto por um mundo assim. Espero continuar lutando. Aí depois a nossa gestão termina agora dia 31 de janeiro, perdão, de dezembro na prefeitura, né? Então, espero depois aí, nos próximos tempos, continuar podendo colaborar com essa causa e é isso aí. Cid, Obrigado. eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo por você espremer a sua agenda, nos atender. Foi uma noite maravilhosa de aprendizado. Olha quantas políticas públicas que nós conhecemos hoje, que é possível de ser realizada e que dá para trazer, não só para Mogi, trazer para a região do Alto Tietê. São 11 municípios aqui, né? Mogi ainda tem muita coisa faltando, tem, mas por incrível que pareça, é uma das melhores cidades da região do Alto Tietê. Imagina como que tá os outros municípios. E são políticas que são possíveis de ser aplicadas. Cid, muito obrigado. Só para dar que uma Deus parte. abençoe. E espero que em breve a gente possa se encontrar e poder abraçar aí pessoalmente. Só uma parte de novo aqui. Uma cidade da região que fez um trabalho legal e está bem acessível é Guararema. 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 Então, porque é uma cidade turística. E então ele soube enxergar o público. Claro. Bom, isso aí. Um abraço a todos. Meu querido, que Deus abençoe. Né? A gente vai estar encerrando por aqui. Cibele, você pode dar suas considerações finais? Sim. Bom, eu queria deixar assim uma reflexão aí para as pessoas deixarem o egocentrismo, né, de lado e se colocar no lugar do outro. E eu acho que é preciso pontuar aí que as dificuldades nesse processo, que o assunto é as pessoas entenderem a deficiência, seja ela física ou mental, né? Informações, sempre assim, é o que a gente está fazendo aqui, buscar informações, né, na busca de ações que transformem esse cenário, onde incluir o deficiente em todas as esferas, tornando produtivo, né, e assim um protagonista de sua própria história.
Eu acho que fica esse legado aí, e eu penso muito no meu aluno, que é síndrome de Down, né? Então é isso que eu tento fazer, adaptar ao máximo, adequar ao máximo, porque iguais ou diferentes, eu sempre falo isso, todos têm os mesmos direitos, todos são capazes. A deficiência, ela não é um obstáculo, né? Infelizmente, a gente adquire ou nasce com ela, mas isso não vai fazer você menos que as outras pessoas. Tá Verdade. certo? Olha, Cid, eu adorei a Perfeito. sua colocação aí sobre a inclusão, pelas coisas que você faz. Você realmente faz a diferença. E eu fiquei, assim, muito emocionada, fiquei aqui prestando atenção, estou quietinha aqui, mas estou prestando atenção em tudo que vocês falaram. E eu só tenho a agradecer e que você continue esse trabalho belíssimo aí. Parabéns, viu? Legal. Eu quero cumprimentar, eu quero agradecer também as nossas amigas, a Érica, a Luciana, que estiveram aqui interpretando a noite, né? Muito obrigado, né, por vocês estarem nos auxiliando nesse evento de hoje, nessa noite. Quero também agradecer a Júlia, que está nos bastidores, mas está ali atenta, sempre observando, né, caso aconteça alguma coisa, para poder nos socorrer. E, em especial, todos vocês que estiveram conosco até agora. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, aqueles que curtiram, aqueles que compartilharam, né? Depois eu vou estar pegando mais informação sobre essa apostila, vou estar postando lá no grupo do WhatsApp, né, onde as pessoas têm recebido as informações. Uma boa noite, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até amanhã, hein? Amanhã nós teremos a presença do presidente e do vice-presidente da Federação Paulista de Desportos para Cego. Vamos falar um pouco sobre esporte adaptado. Galera, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Tchau. Valeu, Cid! Tchau, boa noite.